A paz do Senhor. Vamos trabalhar aqui hoje com os irmãos algumas dúvidas frequentes que os irmãos têm nos enviado. Esse texto está em 2 Coríntios 9, 12, diz assim: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Que é o que a gente quer com esse trabalho. Levar as pessoas aqui a entenderem a palavra do Senhor. O objetivo do trabalho é este, que as pessoas aprendam. Não que a criança fique quieta, não que a pessoa fique quieta na igreja, mas que ela esteja aprendendo o que está acontecendo. Então, as dúvidas que os irmãos têm tido é quais as situações possíveis eu posso ter na igreja. Então, o que nós mais temos conhecimento, nós já vimos isso nas nossas igrejas ao longo dos anos, é a situação das classes sem crianças com deficiência. Então, isso funciona muito bem já. Mas podemos ter uma situação em que, na classe, nós podemos ter uma criança surda, uma criança com baixa visão ou com deficiência visual total, e a professora pode dar a aula normalmente, e com o apoio da intérprete de Libras e um audiodescritor que pode dar o suporte auditivo para essa criança ou esse adolescente com deficiência visual. Então, a classe funciona normalmente, igual nós estamos acostumados. Mas tem situações que eu vou precisar de uma professora de suporte com a criança. Aqui não é só o suporte da audiodescrição para a criança com baixa visão, mas, sim, a professora lá na frente ela está dando a aula é dela, é ela quem imprime o ritmo da aula, e a professora ao lado faz algumas pontuações com a criança. Então, ela chama a atenção por algo que seja relevante, por exemplo, no cartaz ou naquilo que a professora está falando lá na frente. Então, essa professora de suporte, ela pode estar presente. E também temos situações em que as crianças não vão conseguir estar na classe, ou pela compreensão da linguagem, que vai ser difícil, ou pelo tempo, pelo comportamento agitado. Nós podemos ter a opção de fazer uma classe específica, uma classe com as crianças com deficiência. Podemos ter mais de uma criança nessa situação, aí sempre com o suporte de um professor ao lado. Mas mesmo assim, tem algumas crianças, por exemplo, crianças do nível 5, que têm uma compreensão muito pequena, que têm um tempo de atenção muito pequeno, que o comportamento é mais agitado ou mais apático. Vocês podem dar uma aula separada, quer dizer, individual. Uma professora, uma criança. Ah, mas nós estamos excluindo as crianças fazendo isso. Não, não estamos. Quando nós colocamos as crianças na classe de 3 a 7, agora a classe dos bebês, de intermediários, de adultos, nós estamos excluindo esses grupos? Não. Nós estamos separando por um momento para que eles tenham um estudo de acordo com o quê? Com a compreensão da linguagem. O que nós fazemos aqui é a mesma coisa. E o objetivo é o quê? Que nós estejamos trabalhando com essa criança, que vai precisar deste momento aqui, que nós podemos trabalhar com ela, para que ela vá para uma situação de uma professora mediadora de suporte ao seu lado, para que depois ela consiga ficar na classe sem nenhum suporte. E se precisar que a criança mantenha esse tipo de suporte, é errado? Não, nós podemos dar. Nós vamos no ritmo da criança. E classes também para adultos, jovens, com deficiência intelectual, no espectro autista e alguns idosos que já têm algum comprometimento na compreensão, ou na audição, ou na visão. Nós podemos fazer classes para estudo da EBD para essa idade também. Crianças e adultos surdos precisam de aulas em Libras, mesmo que no culto tenha um intérprete de Libras, mesmo que na classe tenha o intérprete de Libras, a aula direto em Libras, ela é diferente. A compreensão do surdo é melhor, é mais ampla. Por quê? Porque é na língua dele. Então, nós temos muito mais conforto em aprendermos algo na língua portuguesa do que no inglês, por mais que eu seja fluente no inglês. Então, as aulas também, qual o horário? Um horário fora do horário da EBD, que deve ser discutido com o pastor da igreja.
E onde a pessoa com deficiência deve de ficar? Na classe de acordo com a idade. E tudo é feito, é um trabalho conjunto da igreja, mas na orientação do ministério. A palavra final de tudo é do ministério. O e-mail e o site para contato, a paz do Senhor.